Né? Bom, uma nota sobre a esquerda, né? A esquerda centrista, a esquerda pequeno-burguesa centrista. Enquanto o PSOL não se decide se vai apoiar o Lula, não vai apoiar o Lula, a ala dita esquerda do PSOL, né? Que a gente precisaria colocar isso aí com muita reticência, né? Porque é difícil saber qual é a ala esquerda do PSOL, porque cada ala dá uma demonstração de ser mais direitista do que a outra, né? Mas, em geral, essa ala esquerda é considerada esquerda porque eles condenam o PT e foram os apoiadores do golpe de Estado de 2016, o que confunde muito a cabeça das pessoas em achar que esse pessoal é de esquerda. Tiraram um manifesto com 600 assinaturas, né? Falando que não pode apoiar o PT porque o PT é veneno em pequenas doses, né? Quer dizer, o Bolsonaro seria, sei lá, veneno em altíssimas doses, ou a terceira via seria veneno em doses homeopáticas e o PT em doses bem pequenas, mas tudo seria veneno, com exceção desses heróis que apoiaram o golpe de Estado. Então, se a gente for acreditar neles, a gente tem que tirar a conclusão de que no país só tem veneno, inclusive eles são venenosos também. Bom, isso daí tem dois significados. Primeiro que apoio do PSOL, né, a campanha do Lula vai ser muito limitado. Veja-se essa declaração, né? O pessoal, não é que o pessoal fala assim, se a gente for derrotado não vamos apoiar o Lula, não. Eles já estão fazendo propaganda a favor da terceira via, porque isso é uma propaganda da terceira via. O PT é veneno em pequenas doses, né? Eles não têm nenhuma alternativa real, então falar isso daí é só fazer campanha para o Eduardo Leite, no caso, ou o Bolsonaro, eventualmente. É importante explicar um pouco porque pode parecer um exagero, né? Você não precisa concordar com o PT. Ninguém tem obrigação de concordar com o PT. Nós não concordamos com o PT num monte de coisa. Mas nós temos uma situação política concreta. Nós temos a candidatura do Lula, que é uma candidatura de esquerda, e nós temos a possibilidade de duas candidaturas de direita. Uma do Bolsonaro e outra do Leite. Ou quem quer que seja o candidato da terceira via. Bom, você pode, né, falar que você não vai apoiar o Lula. Ninguém tem a obrigação de apoiar o Lula. Tanto que eles não estão apoiando mesmo. No entanto, né, se você tem uma política concreta, você deveria estabelecer claramente qual é o nível de oposição que você tem aos outros candidatos. Independentemente do fato de que eles estão discutindo o apoio à candidatura do Lula. Aí eles chegam e falam assim, nós precisamos de uma candidatura que seja contra a exploração, sei lá o que eles falaram, alguma coisa assim, com ar esquerdista, né? Na verdade, eles não têm nenhuma candidatura que sirva para nada, a não ser fazer propaganda. Então a pessoa deveria deixar isso aí claro. Nós não apoiamos o Lula por isso, por aquilo, embora ele seja um candidato de esquerda. Nós estamos numa luta contra os outros candidatos, que são de direita, papapá. Não tem essa política. A política é uma política anti-Lula e anti-PT. Foi isso que levou essa esquerda a apoiar o golpe de Estado. Quando veio o golpe de Estado, eles achavam que o fato do PT estar no governo transformava o PT no inimigo principal, né? Agora o PT não está no governo, mas o PT continua sendo o inimigo principal. Quer dizer, o inimigo principal deles não é o imperialismo, não é o Bolsonaro, é o PT. Eles continuam com a mesma política, né? O que mostra que eles, na realidade, de trás de todo esse vocabulário, de toda essa retórica esquerdista, eles, na verdade, vão a reboque da burguesia, que é a política da terceira via. Se a política da terceira via fracassar,
eles vão ficar a reboque do bolsonarismo, como eles já ficaram anteriormente, né? Essa aqui é a realidade. Agora, uma coisa que deve ser dita aqui é o seguinte, que a falta de coerência total. Então, o Lula é veneno em pequenas doses, porque ele faz aliança com a burguesia, essa coisa toda, né? Segundo eles, segundo eu vi, né, na matéria, uma matéria da Folha, o Lula seria um candidato ultra neoliberal, que é uma fantasia da parte deles. E seria um defensor integral do status quo. Quer dizer, praticamente o Lula é a volta do PT como governista, né? O Lula seria o candidato do conjunto da burguesia, do imperialismo todo, que é uma versão fantasiosa que eles já utilizaram para apoiar o golpe de Estado. Agora, vejamos bem uma coisa, né? Se o Lula é tão ruim, como é que eles podem aceitar, por exemplo, o Boulos? Porque o Boulos faz parte de um instituto que agrupa aí, né, a direita pró-imperialista nacional do pior tipo, como o Sérgio Etchegóin. Eles desconversaram, quiseram dar a impressão de que não tem nada disso. Vamos restabelecer os fatos. O Etchegóin, né, o Leandro Daiello, o Raul Jungmann, são diretores do instituto para o qual o Boulos trabalha. Eles não estão lá por acaso, eles não são figuras decorativas. O Boulos trabalha para essa gente. Esse instituto tem uma parceria com a Global Americans, que é uma espécie de fachada da CIA, a qual, por sua vez, é financiada pelo NED, que é uma fachada muito transparente da CIA. O pessoal foi apoiado pela Fundação Ford na campanha do Não Vai Ter Copa. Quer dizer, as ligações aí, se as ligações do Lula com a burguesia são ruins, as ligações do Boulos com o imperialismo são piores. Onde é que está a coerência da coisa? Não há coerência nenhuma. Outra coisa